uma vez, muito boa tarde. Vamos então dar início ao webinar Cultura Infantil, Literatura, Cinema, Teatro e Dança. Este webinar insere-se no ciclo de webinars E as Crianças, promovido pela Academia do ProChild Collab, um laboratório colaborativo que pretende desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à exclusão social na infância, enquadrada numa abordagem científica transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bem-estar e os direitos das crianças. Em coerência com a missão do ProChild, promover uma mudança social efetiva em Portugal, colocando a criança no centro da investigação e inovação, a Academia do ProChild tem como objetivo promover a formação de crianças e famílias, bem como de profissionais e equipas, tendo em vista assegurar o bem-estar e promover o desenvolvimento da criança. Este webinar pretende ser um fórum de reflexão e discussão sobre a cultura infantil, a literatura, o cinema, o teatro e a dança, e para isso contamos com a presença de especialistas, convidados e convidadas de diversas áreas. O webinar é moderado por Inês Guedes de Oliveira, da Universidade de Aveiro, e conta com a participação de Pedro Cerumenho, da Paleta de Letras, Fernando Saraiva, da Anilupa, Inês Barahona e Miguel Fragata, da Formiga Atómica, e Vera Santos, bailarina e mediadora cultural. Passo então à apresentação de cada um e de cada uma. Na moderação deste webinar, temos então Inês Guedes de Oliveira, que é licenciada em Design pela Faculdade de Belas Artes do Porto, em 1983, e doutorada em Ciências da Tecnologia da Comunicação pela Universidade de Aveiro, em 2009. É professora auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Marinha, vai dizer que não é por ali. Peço desculpa, vou só pedir a todos os participantes que desliguem o áudio e vídeo. Vamos então dar continuidade. É professora auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e docente de várias unidades curriculares, destacando-se na formação de professores do ensino básico e educadores de infância, nas áreas das expressões artísticas e em criatividade e ludicidade desde 1984. Desenvolve a sua investigação na área da criatividade, comunicação e ludicidade, sendo membro do Centro de Investigação IDE+, Instituto de Investigação em Design, Mídia e Cultura, no grupo DESIS Lab. Faz parte do Laboratório Colaborativo ProChild Collab, como investigadora na área de desenvolvimento e educação e coordenadora do projeto Aprender é Demais. Em 2012, participa na criação e construção da Associação Cultural Casa das Brincadeiras, onde codirige e coordena a concepção dos objetos e cenários lúdicos, tendo vindo a desenvolver, desde essa data, um vasto conjunto de atividades lúdicas em contextos urbanos, nomeadamente no Porto, Guimarães e Ilhavo. Como convidadas e como convidados, temos então Pedro Cerumenho, que nasceu em Harare, no Zimbábue, viveu em Tavira, mas atualmente reside em Braga. Aos 30 anos abandonou a sua carreira de economista e passou a dedicar-se a escrever, a ilustrar e a contar histórias que cria ou edita. Com mais de uma vintena de obras publicadas, e algumas destas no Plano Nacional de Leitura, fundou a editora Infanto-Juvenil Paleta de Letras e tornou-se o curador de vários encontros culturais, onde se destacam o Braga em Risco, a Manta ou o Monte Alegre. Em 2013, 2015 e 2021, tornou-se o patrono da Biblioteca da EB23 no Álvares Pereira, em Tomar, da Biblioteca do Centro Centro Escolar de Lamaçães e da Biblioteca da EB23 de Celeiros, em Braga, respectivamente. Já participou em inúmeras exposições, feiras do livro e festivais literários. Atualmente diz que é leitor, escritor, ilustrador, editor, curador, contador de histórias, detetive de pares de meias perdidas e pai de uma flor com 9 anos. Fernando José Saraiva nasceu no Porto, formou-se em cinema de animação no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1990, cria na Associação de Ludotecas do Porto o estúdio de cinema de animação Anilupa. No Anilupa tem orientado uma diversidade de filmes de cinema de animação em instituições educativas, sociais e culturais. Em 2008, realiza a sua primeira curta-metragem de animação com o título A Meio da Noite, com o apoio do ICA e RTP,
e foi júri de filmes de curtas e longas metragens no Cinanima. Vera Santos, com formação académica na área das artes plásticas, fez o curso profissional de dança, bacharelato em teatro, e na Universidade do Porto licenciou-se em História da Arte e concluiu o mestrado em Estudos Artísticos, Teoria e Crítica da Arte. Desde o início dos anos 90, exerce a sua atividade profissional como intérprete e pedagoga, dedicando-se paralelamente nos últimos 10 anos à mediação artística e cultural. Entre 2014 e 2018, foi responsável pela implementação e coordenação do Mais 2, programa de aprendizagem na área das artes performativas, teatro e dança, em articulação com os equipamentos culturais resultantes de Guimarães, Capital da Cultura, 2012. Promovido pela Câmara Municipal de Guimarães e pelo Serviço Educativo da Oficina, o projeto, piloto no âmbito da AEC, abrangeu as escolas públicas do primeiro ciclo do ensino básico do Concelho de Guimarães. Desde 2020, coordena o programa de mediação do Teatro da Didascália Joana. Miguel Fragata nasceu no Porto em 1983, estudou no Colégio Alemão do Porto, é licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema, completou o bacharelato em Teatro na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. Fundou e dirige, com Inês Barahona, a Companhia de Teatro Formiga Atómica. Entre as suas criações destacam-se A Caminhada dos Elefantes, The Wall, A Visita Escocesa, Do Bosque para o Mundo, Montanha Russa, Fake e O Estado do Mundo, Quando Acordas. Em 2021, encenou o espetáculo Pranto de Maria de Parda, a partir do texto homónimo de Gil Vicente. Desenvolve regularmente projetos de relação entre as artes e a educação, através da criação de oficinas artísticas, visitas encenadas e pequenos espetáculos para diversas instituições. Inês Barahona nasceu em Lisboa em 1967, licenciada em Filosofia e mestre em Estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fundou e dirige com Miguel Fragata a Formiga Atómica, sendo co-criadora dos espetáculos que referi acima, A Caminhada dos Elefantes, The Wall, A Visita Escocesa, Do Bosque para o Mundo, Montanha Russa, Fake e O Estado do Mundo Quando Acordas. Encenou os espetáculos A Verdadeira História do Teatro, para o Teatro de Maria Matos, e A Verdadeira História da Ciência e Direito de Autor, para a Fundação Carlos Gulbenkian. Sob a direção de Madalena Vitorino, integrou o Centro de Pedagogia e Animação do Centro Cultural de Belém, onde desenvolveu, entre 2005 e 2008, projetos de relação entre as artes e a educação para público escolar, familiar e especializado. Antes de darmos início, gostaria ainda de dar algumas indicações sobre o funcionamento deste webinar. Informamos que este webinar será filmado para posterior divulgação no site do ProChild Collab. Para assegurar a qualidade do som deste webinar, informamos que nesta sessão apenas as oradoras e os oradores deverão ter o áudio e vídeo ligados. Ao longo do webinar, poderão colocar questões, comentários, através do e-mail webinarprochild@gmail.com. Caso o tempo o permita, no final do webinar, serão selecionadas algumas questões que devolveremos à mesa para discussão. Este webinar terá a duração de 1h30, terminando, portanto, pelas 19h30. Nos últimos 15 minutos, iremos disponibilizar no chat a declaração de participação para download e um pequeno questionário de avaliação que gostaríamos que preenchessem. Muito obrigada pela vossa participação e interesse. Vamos então dar início ao webinar. Passo por isso a palavra à moderadora Inês Guedes de Oliveira. Muito obrigada, Leonor. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Gostaria de começar por saudar todos os presentes neste webinar, que estão a assistir e a participar, mas também, e especialmente ao ProChild, por esta iniciativa, e aos meus companheiros de mesa virtual, ao Pedro Sermanho, ao Fernando Saraiva, à Inês Barahona e Miguel Fragata e à Vera Santos, que se prontificaram e aceitaram o nosso convite para estarem aqui e refletirmos e dialogarmos um pouco sobre o tema proposto por este webinar Cultura Infantil, Literatura, Cinema, Dança e Teatro. Hoje é um dia muito especial, 1 de junho, o dia em que se comemora o Dia Internacional da Criança.
A 3 anos de fazer 100, que este dia foi proclamado em Genebra durante a Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança, consideramos que continua a ser mais do que pertinente dedicarmos um pouco do nosso tempo a refletir sobre qual é e qual deverá ser o lugar das diferentes linguagens artísticas na vida da criança, essencialmente nas linguagens talvez menos comuns, a literatura, o cinema, a dança e o teatro. Infelizmente, há ainda quem pense que o mais importante é valorizar a educação académica da criança e pensar na criança como um futuro adulto, esperando-se, com certeza, que se torne um adulto de sucesso e, por isso, age e reage nesse sentido. No sentido de educar e ensinar a criança para o dia da manhã, para o futuro adulto que virá a ser. Mas, felizmente, há também já hoje quem se dedique a estudar e a pensar na criança como um sujeito e cidadão ativo, com vontades, saberes e valores próprios, e a pensar nelas enquanto sujeito pleno, que vive o seu tempo agora e que é no seu tempo do agora em que o adulto se deve debruçar e agir. E nesse sentido, há já pequenas mudanças a surgirem. A importância e a valorização que se dá às crianças tem já uma maior relevância comparado a meia dúzia de anos atrás. Já se valoriza a importância do bem-estar da criança, já se reflete em diferentes formas de aprendizagens em detrimento de formas de ensino, colocando a criança no centro. Começa-se a vislumbrar alguma preocupação para que a educação não formal esteja presente na vida das crianças, embora esta realidade é mais visível na música, ou é mais sentida na música, e até já se começa a falar da importância do brincar. Mas, relativamente à cultura e às outras formas artísticas, estaremos no mesmo pé de igualdade como estamos hoje no nosso país? Que meios têm os agentes culturais para que a cultura para a infância seja uma realidade? É com esta inquietação que tenho muito gosto em poder estar aqui neste papel de promotor de diálogo e reflexão com os meus parceiros, que têm dedicado a sua vida em prol da cultura para e com a criança. Sem mais demoras, gostaria agora de ouvir, que é para isso que aqui estamos, os nossos convidados, e começaria talvez por sugerir a reflexão sobre as mais-valias e a importância que cada uma das diferentes linguagens artísticas que aqui hoje estão representadas tem na construção da cultura, especificamente na cultura da infância. Vou passar a palavra a cada um dos convidados, começando talvez pelo Pedro, e pergunto-te então, Pedro, que destacas como fundamental na literatura da infância para o seu desenvolvimento e como forma de cultura? Ora, muito boa tarde a todos, primeiro. Obrigado pelo convite, foi endereçado. Espero que me estejam a ouvir bem, conseguem ouvir. Eu estou aqui, neste momento estou na Feira do Livro de Monte Alegre, porque tem sido uma viagem alucinante, um pouco por todo o país, porque eu tento levar, no fundo, o livro e a leitura um pouco a todo lado, e acredito muito neste trabalho de terreno e de proximidade do leitor. Nesse sentido, a literatura infantil-juvenil, que é, no fundo, o meu mundo, é onde eu gravito, seja no papel de escritor, de ilustrador, de contador de histórias ou até editor, mas é onde eu me sinto mais realizado, mais apaixonado, e dessa forma sinto que posso fazer a diferença, contagiar os que me rodeiam com aquilo que me faz vibrar e que me faz sentir uma criança. E por isso é tão especial este dia para mim. Eu tive a oportunidade de fazer hoje uma sessão aqui para pessoas já com alguma idade, até idosas e tudo, em que as tentei trazer um pouco para a infância
para as primeiras histórias, para a magia que vive no imaginário infanto-juvenil. Eu acho que a literatura infanto-juvenil tem um imaginário muito próprio, que é um imaginário que tem sido cada vez mais apurado, trabalhado, afincadamente e no sentido de encontrarmos respostas, novas realidades, de uma forma original, fugir ao óbvio, fugir ao clichê, um pouco o que se fazia há uns anos era um pouco ir buscar os contos tradicionais, os provérbios, as lendas, e infantilizava-se um pouco esses temas, e hoje não, hoje eu acredito que a literatura infanto-juvenil vai buscar o seu cerne, sobretudo, à criação, à origem, à originalidade. E por isso é que hoje temos textos, temos escritores fantásticos. E quero também realçar aí o papel importante da ilustração nesta nova caminhada. A ilustração revelou um novo mundo através da imagem, que não havia, e esse complemento imagem-palavra torna o álbum infantil e a literatura infanto-juvenil num caso único, exemplar, que é onde a palavra dialoga, às vezes de uma forma pacífica, outras vezes em contradição, mas dialoga e complementa através da imagem. Isso é fantástico. Podemos ter várias leituras de uma história, não só através do texto, mas das ilustrações que o livro tem. Isso já existia há umas décadas, em que o ilustrador, e isso também quero realçar, o ilustrador hoje é um autor com os mesmos direitos, ou pelo menos tenta-se chegar a esse caminho, em que o autor-ilustrador e o autor-escritor estão em lugares equivalentes, mas o ilustrador trouxe esse mundo novo, essas cores, esses estilos, para esta literatura infanto-juvenil contemporânea. E uma coisa importante também que eu quero realçar é que nesta nova linguagem infanto-juvenil que nós vemos nos álbuns, foi acelerada um pouco pelo digital, porque quando surgiram os primeiros livros digitais, o livro infanto-juvenil sentiu necessidade de se reinventar, e começamos a ver o livro-objeto, o livro pop-up, o livro com cheiros, o livro com perfumes, com jogos, o livro como objeto em si. Transformou-se um pouco como resposta ao digital, para dizer, não, eu estou aqui para sobreviver, para continuar, só que vou ter que assumir outras formas. E isso foi fantástico, ver essa resposta do livro infantil. E no caso concreto, respondendo à tua pergunta, eu acho que a literatura infanto-juvenil, o que mais me alicia a escrever para as crianças são as coisas que eu aprendo com elas. E isso transformou-me muito nestes últimos anos. Já são 16 anos a escrever para eles, e aprendi uma coisa muito simples, que é a desconstruir o pensamento e a relativizar todos os acontecimentos e todas as verdades, porque eles são prodigiosos nisso, em desmistificar as coisas e em mostrar-nos uma visão sincera, lúcida e cristalina das realidades. E essas realidades são consumíveis, são bebíveis, hoje são potáveis, que hoje tive aqui uma sessão também sobre o mundo da água e do ciclo. São potáveis através da literatura infanto-juvenil, em que são consumidas de uma forma mais imediata, mais lúcida, mais sincera, mais frontal.
e muitas vezes de uma forma até mais profunda. Às vezes perguntam-me, já agora, não à parte, perguntam-me quando é que vou lançar um romance, quando é que vou escrever para um público mais adulto, e eu respondo de uma forma muito divertida, a dizer que ainda não tenho maturidade suficiente. Mas nesse aspecto eu estou a brincar um pouco com esse dogma, esse preconceito, não é? Que já havia de que ao escritor, não é? de adultos e ao escritor para as crianças, e um pouco a esse tabu, assim como havia da ilustração com a pintura, não é? Os pintores, ele é da ilustração, faz bonecos, ou como um vizinho meu dizia, o seu marido não trabalha, passa a vida a fazer bonecos, e riscos, e riscos. E por isso é que eu criei o Braga em Risco. E então, eu tenho lutado muito por essa aproximação entre o escritor e o ilustrador, porque eu adoro as duas formas de criação. E elas só se conjugam num género literário, que é a literatura infantil-juvenil. Pedro, já agora aproveito esta tua deixa de falares da imagem, ao falares da escrita, mas falares da imagem também, ao falares da literatura, falares da comunicação visual, e passaria se calhar também ao Fernando, que também trabalha com a questão visual, com uma outra linguagem, mas que penso que também poderá ser muito importante. Fernando, o que é que gostarias de falar sobre, nos dizer sobre o que é que consideras as mais-valias e a importância que tem na construção da cultura o cinema, e da tua experiência que tens tido também? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui presente, a partilhar convosco. E sobre isto, o cinema, nós trabalhamos, a Anilup e a nossa equipa trabalha muito numa área que é o cinema de animação. Nós, quando estamos a falar no cinema, estamos a falar de muitas coisas. O cinema de animação, e eu penso que o cinema em geral, mas o cinema de animação é uma área artística que, para já, envolve todas as áreas de criação. Nós, quando trabalhamos o cinema, o cinema não é filmar, quer dizer, o cinema implica variedíssimas linguagens. Primeiro, desde logo, pela questão da escrita, o emprego da escrita para o desenvolvimento de projetos artísticos ligados à realização de filmes está muito presente. E eu penso que há também, antes da escrita, há todo um trabalho que tem a ver com a questão do pensamento, com a capacidade de argumentação e de comunicação, porque nós estamos a falar numa atividade, quando estamos a trabalhar com grupos de trabalho, com escolas, com turmas, e de maneira que nós não fazemos filmes para as crianças verem, nós pretendemos que as crianças realizem as suas obras cinematográficas tal como um adulto, tal como um autor. É um trabalho muito coletivo e sendo um trabalho coletivo, começa desde logo com esta questão e que tem a ver com os pressupostos do ato criativo, ou seja, que filme é que vamos criar? Como é que nós vamos desenvolver a partir de um grupo de trabalho o que é que esse grupo tem a propor, por um lado, ou então o formador, quando está num grupo, que estímulos é que vai criar, que motivações vai criar para que um grupo comece esse ato criativo. E o ato criativo começa logo pela questão pessoal, ou seja, qualquer tema, qualquer reflexão, qualquer coisa até que se pesquise, começa desde logo com a questão da reflexão, que é algo que muito pouco se pratica, não é? Quer dizer, nós quando queremos abrir debates sobre coisas, sobre, desde logo, o que é que uma criança pensa sobre o mundo que a rodeia, o que é inquieta, ou
ou o que é que tem na cabeça nesse seu imaginário que pode depois comunicar, seja em história, seja em pensamentos. Portanto, todo esse trabalho é muito importante para depois explotar uma série de coisas, esse imaginário, esse lado que depois que passa à escrita, mas a questão do pensamento, da reflexão, do debate, é muito importante no ato criativo. Depois, há uma outra coisa que o cinema tem de muito importante, que é a questão da planificação. Planificar um filme pressupõe pegar nesses pensamentos, nessas coisas que se escrevem, e passar depois para uma planificação de imagens, ou seja, é quase que fazer ilustrações sobre aquilo que se imagina, sobre aquilo que se debate, sobre aquilo que se escreve, sobre aquilo que se cria, para que depois isso resulte numa espécie daquilo que nós chamamos de um storyboard, onde se começa já a visualizar qualquer coisa sobre o que vai ser o filme. E, curiosamente, muitas das vezes, um desenho é também motivo, muitas das vezes, de debate, principalmente quando existe, por exemplo, filmes que partem precisamente dessa questão da reflexão e do pensamento, da poesia, e muitas das vezes um desenho reflete coisas que não estão escritas e que é preciso aprofundar. Portanto, toda essa questão do aprofundar a escrita, do aprofundar o desenho, daquilo que se pensa para depois se tornar um dia filme, é algo muito enriquecedor. Depois o cinema também passa por uma questão também fundamental, que é a questão das artes plásticas. Como é que técnicas é que se emprega, porque o cinema é muito rico nisso, porque se pode empregar a pintura, pode-se empregar o desenho, pode-se empregar as coisas mais tridimensionais, as marionetas, e, portanto, toda essa preparação desses elementos que depois vão ser filmados no futuro é muito importante e é uma coisa que também desenvolve o pensamento, o ato de pintar, o ato de fazer, o ato de criar uma personagem, o ato de criar um ambiente de cenografia. Muitas das vezes a cenografia pode ser algo que represente algo de muito concreto, mas muitas das vezes o ambiente cenográfico, o ambiente visual plástico, podem ser coisas mais do foro abstrato, mais sensorial. E depois há o ato de filmar, que tem a ver com toda aquela capacidade de construir imagens. Portanto, o cinema aqui do cinema de animação tem esta coisa de cada fotograma é uma construção do movimento e que se vai dando vida, vai-se dando vida, até que depois se chega ao ato final, que é o filme. E muitas das vezes também há aqui uma outra linguagem que entra aqui, que é a sonorização. Muitas das vezes nós, quando isso é possível, as próprias crianças também experimentam sonorizar, construir toda uma banda sonora ou elementos sonoros para criar todos aqueles ambientes sonoros do filme, que depois tudo isto em conjunto acaba por ser muito rico ao nível das aprendizagens, não é? Portanto, nós quando estamos aqui a falar do cinema, é algo muito complexo. É algo quando estamos a falar da arte, aquilo que nos move é, no fundo, a questão do autoconhecimento. A cultura aqui, nós queremos muito que esta cultura seja um pouco que também as crianças se descubram um pouco a si próprias, não é? Porque na cultura nós temos as referências, podemos ver espetáculos, ler, que é bastante importante, mas depois há um outro lado da cultura, daquilo que nós somos. O que é que temos a comunicar? Por exemplo, nós há pouco tempo, nós estamos a fazer um filme que é sobre a liberdade, e é uma coisa que uma criança escreveu, que é: mas afinal onde está a liberdade quando os adultos não ouvem as crianças, não é? O que é que uma criança tem para dizer sobre o mundo que vive, não é? Que pensamentos é que ela tem? E eu penso que, eu acho que a primeira coisa mesmo fundamental é ouvir as crianças. Esse é o motor para que as coisas depois aconteçam, seja no escrever, seja no representar, seja na dança, seja nas artes plásticas, mas todo esse processo de pensamento, de reflexão, é bastante importante para que depois também o formador também possa puxar, possa potenciar
o pensamento da criança, porque na realidade um formador, quando está a trabalhar com uma criança, ele não conhece à partida, ele tem que vivenciar isso. Portanto, nós quando fazemos um filme, esse filme não é feito numa semana, muitas das vezes esse filme dura quase um ano letivo, ele é feito em contexto educativo. É importante que isso seja feito, porque quando falamos no ensino informal, é precisamente o conhecimento que a criança vai adquirindo no escrever, no saber fazer frases, etc. Depois, o nosso trabalho aqui é potenciar esse conhecimento depois para algo muito mais individual, não é? Seja na poesia, seja nas reflexões que se fazem. Portanto, aquilo que nos interessa é desenvolver uma metodologia, uma estratégia, onde ao fim e ao cabo estamos a falar no autoconhecimento. Quem sou eu? O que é que eu tenho para descobrir? Os estímulos que vêm do exterior, de facto, é uma descoberta sempre para quem está a assistir, para quem está a vivenciar. Mas depois o ato criativo lida com este choque pessoal que é, muitas das vezes, o termos, estamos em abertos para nos autoconhecer. Que potenciais é que eu tenho enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto criança, o que é que eu tenho para oferecer, o que é que eu tenho para dizer, o que é que eu tenho para criar. Fernando, eu agradeço imenso a tua reflexão, acho que tem sido muito importante, mas entraste aqui também nas outras duas linguagens que eu penso que poderemos ter o que a Vera e a Inês também pensam sobre isso, as linguagens, falaste aí dos cenários, das cenografias, que o cinema de animação também assim exige, portanto não só a construção da personagem, mas do próprio cenário, de todo o envolvente, e, portanto, mas em formato de cinema, portanto aparece depois em bidimensional, aparece em formato de cinema. Eu gostaria já agora, se tu não te importas também, de ouvir a Inês e o Miguel, o que é que pensam acerca disto? Qual é a vossa posição? É muito diferente? Completa-se? Como é que vocês veem as diferenças entre o cinema de animação com estas características que o Fernando falou e com a ilustração que o Pedro falou e com o que vocês fazem? Querem falar um bocadinho, por favor? Sim, claro. Eu acho que a proposta que nós normalmente elaboramos não é exatamente aquela que o Fernando nomeou agora, no sentido em que o Fernando estava a falar de um projeto em que as crianças participam e são autores, não é? São os construtores do cinema, desses pequenos filmes que falam sobre si. No nosso caso, o trabalho costuma ser feito em duas fases, é uma espécie de troca. Normalmente nós partimos para espetáculos que imaginamos para as crianças de um processo de pesquisa em que vamos ter com elas para as ouvir, porque apesar de já termos sido crianças, já não nos lembramos, já não sabemos o que isso é, já não temos isso no corpo, nas palavras, nos gestos. Portanto, vamos ter com elas para beber delas as inquietações, as questões, e depois fechamos-nos os dois a trabalhar e ruminamos sobre esse material, e os nossos espetáculos são um trabalho nosso, enquanto autores, a partir desse espólio que partilhamos com as crianças. Normalmente, também o fazemos pensando nos adultos que estão na sala, e para nós também é muito importante, e achamos que o teatro faz tanto mais sentido quanto for pensado numa lógica de a partir de determinada idade, mas sem lhe encontrar o fim, ou seja, um lugar onde possam estar pessoas a partir dos 6 anos, dos 3, dos 12, mas possam estar os pais, os avós, os amigos mais velhos, os vizinhos, e todos eles consigam construir comunidade e um sentido de, se calhar, de partilha, de discussão, de pontos de vista, de interpretação, de recepção daquele objeto, que constrói pequenas sociedades, pequenas comunidades, e em que a criança está... Eu peço desculpa só de interromper. Portanto, quando vocês trabalham o teatro, quando vocês estão a perspectivar essa linguagem, esse meio de expressão e de comunicação,
quais são de facto as vossas mais-valias? Quais são a vossa preocupação nessa construção da cultura, do transmitir? Há alguma coisa que está por trás que vocês, que Sim. vos interessa de facto transmitir? Sim, em primeiro lugar, há a linguagem própria do teatro, não é? Que, à semelhança do que o Fernando e o Pedro disseram, sentimos sempre como, ah, porque somos desta área, porque é esta a nossa linguagem, que é a área que congrega tudo, não é? Que tem essa capacidade de pôr muitas outras áreas em linguagem e de no fundo, ser a resposta também, como o Pedro dizia, ser a resposta ao virtual, ou ao digital, porque, quer dizer, mais antítese do virtual do que o teatro é difícil, não é? Esta ideia da presença física, da necessidade de partilha, de comunicação direta entre pessoas que estão em cima de um palco e pessoas que estão sentadas numa plateia, e o que isso exige também de um tempo e de uma concentração e de uma disponibilidade, de facto é algo que nos tempos que correm está a cair cada vez mais em desuso. E essa eu acho que é uma das grandes forças do teatro, também no sentido em que, para nós, é sempre esse o ponto de partida. Há sempre uma ideia de comunicação e de reflexão que queremos fazer em conjunto. Quando a Inês dizia que partimos de uma ideia de pesquisa, de facto, normalmente há esse método na nossa forma de trabalhar. Gostamos sempre de ouvir o público numa primeira fase, a partir do tema que nos propusemos trabalhar, para que precisamente depois o resultado, o espetáculo, seja o resultado desse processo e faça o sentido necessário para cada uma das pessoas que o vem conhecer, porque está ligado à sua forma de pensar, às coisas que o inquietam, e essa vontade sempre de estarmos muito ancorados no presente e de fazermos reflexões que sejam realmente transversais é algo muito importante para nós. Também porque, na verdade, a nossa relação não ao teatro, mas ao teatro para o público jovem, ela aconteceu quase de uma forma acidental. Nós tínhamos muita vontade, há 10 anos atrás, os dois, de fazer um espetáculo que falasse sobre a morte, sobre o grande tema tabu, e que fosse um espaço simplesmente de relação e de abertura, de diálogo entre os adultos e as crianças. E foi esse, assim, um pouco o passo que impulsionou a nossa relação de proximidade com as crianças, porque esse espetáculo, essa reflexão que fizemos com esse espetáculo, levou-nos ao espetáculo seguinte, que foi o desejo de aprofundar ainda mais a relação entre adultos e crianças, essas tensões entre adultos e crianças, trabalhar também sobre essa ideia do mundo das crianças, do mundo que pintamos de cor-de-rosa e onde tentamos eliminar todas as arestas e todos os perigos. Enfim, e as coisas foram-se sucedendo, mas na verdade nunca tivemos uma preocupação, e eu acho que isso também é uma força do trabalho quando o fazemos pensando nas crianças. Nunca tivemos a preocupação de o pensar como objetos exclusivos para as crianças. Pelo contrário, são sempre objetos que têm essa Certo, e plasticidade. eu agradeço imenso o que vocês disseram, e há aqui para já, das vossas quatro, contando vocês com dois, com certeza, uma ideia comum que me parece muito interessante e para mim é muito cara, que é esta questão de ouvirmos as crianças, pensarmos nas crianças enquanto alguém que tem vontades próprias e que tem imenso sabedoria, imenso conhecimento, sabe imenso e tem uma realidade muito própria. E de todos que falaram muito e valorizaram muito esse aspecto, não é? É muito importante ouvi-los, é muito importante nós não sentirmos, absorvermos o que eles têm, não sentirmos, não virmos com este ar paternal de que nós sabemos o que é que as crianças querem, o que é que elas precisam, o que é que elas gostam. Aliás, achei muito engraçada a ideia da Inês, que disse: já fomos crianças há muito tempo, já nos esquecemos, já não temos a mesma linguagem, nem o corpo, já nem a postura, nem nada disso, não é? Portanto, até já essa relação de ouvir a criança, do respeito pela criança, pela voz da criança, em 3 linguagens
tão diferentes, mas simultaneamente tão próximas, que pelo menos são artísticas, não é? Eu agradeço imenso e passava à Vera. Vera, a dança também é a mesma coisa? Com a dança também é a mesma coisa? Sei lá. Também se passa da mesma maneira? Eh, Eu posso falar da minha experiência e mais do que da minha experiência, porque Claro, com a certeza. experiência ainda não me resolveu as perguntas todas, portanto, falo também de algumas inquietações e antes de mais agradeço o convite para estar aqui, que já valeu a pena só por ouvir estes colegas e que me obrigaram também aqui a pensar, como se eu fosse uma criança. Então, sobre a questão, e Inês, voltando um pouco ao início da pergunta, sobre esta questão das áreas, das diferentes áreas serem importantes para a construção de uma cultura específica da infância, eu diria, e sem querer fazer nenhum jogo de palavras, que eu acho que é importante que as áreas artísticas contribuam para a construção de uma cultura sem fronteiras, que não é só para a infância, e isto vai muito no sentido que a Inês e o Miguel diziam, e que não é só para as crianças portuguesas, não é só para as crianças que estão na escola formal, não é só para os mais velhos, portanto, esta ideia mais abrangente, e eu compreendo que aqui o tema e o dia é dedicado à criança, mas é muito cara, se calhar pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver, esta ideia de uma cultura para todos e por todos, portanto, até mesmo em relação a esta questão das áreas, já é cada vez mais difícil falar só em teatro, só em dança, em texto sem ilustração, em cinema sem desenho, pronto, acho que sobre isso já todos resolveram o problema, portanto, já falaram. E, portanto, nesta questão, partindo deste pressuposto de uma cultura sem fronteiras, sem temas de tabu, por exemplo, como falava a Inês e o Miguel também, relativamente a este espetáculo da morte, ou espetáculos que, por exemplo, têm a ver com os refugiados, temas que são mais sensíveis e que nós achamos que os miúdos, porque não dominam uma certa linguagem, não percebem, mas percebem, claro, e é preciso falar com eles, ouvi-los. Mas agora voltando para esta questão que a Inês falava do comum, que é o de ouvir, partir da escuta. Sim, eu acho que a dança também parte da escuta. Enquanto bailarina, acho que, portanto, enquanto intérprete, acho que é importante ouvir o meu corpo também e sintonizar com o espaço, sintonizar com o que estou a fazer. E quando no trabalho na área da cultura e na área da dança especificamente para crianças, há uma escuta que também tem a ver com uma observação. Perceber estes hábitos, estes corpos, de facto, que estão a aprender a apertar o cordão do sapato, da sapatilha, que agora até já é velcro e, portanto, já nem isso aprendem. A forma como seguram o lápis, e não tem a ver com ser destro ou ser canhoto, tem a ver com a força que imprimem no movimento que é simples, que é segurar um lápis, e que depois vão abandonar, porque entretanto já são o polegar é que precisa trabalhar para escrever. E todas estas mutações, como dizia no início o Pedro, de luta ou de resistência, eu gosto mais de falar na resistência, relativamente ao digital, também passam pelo corpo. De facto, é cada vez mais difícil encontrar miúdos que conseguem chegar com as mãos aos pés. Ou que se predispõem, por exemplo, a descalçar meias. E isto são questões que parecem só do foro higiênico ou de saúde, mas também é do foro da aceitação do corpo, do foro da desconfiguração, da desprogramação do corpo, e que não passa só pelo estar calado, estar bem sentado para assistir a algo. No trabalho
costumo, que faço, a experiência que tenho tido, não tem sido tanto de levar crianças a criar, como as experiências do Pedro e do Fernando, talvez, e no caso da Inês e do Miguel, de os ouvir e depois criar a partir, também não é essa a minha área específica, mas é muito mais aqui, e digamos que cozendo isto tudo, este painel, é muito mais aqui criar pontes entre quem faz, entre quem vê, entre quem pensa, o que se pensa, porque é que é assim, eu estou a pensar certo, posso dizer o que acho, portanto, posso experimentar, posso ver sentada no chão em vez de ser na cadeira, posso brincar com a cadeira e isso faz barulho. Ou seja, é um trabalho com um corpo ouvinte e um corpo que está a crescer também e que no percurso de formação de dança, por exemplo, é algo a ter muito em conta. Quando é que se começa a enfiar uns sapatos de ponta nos pés de uma menina, é uma questão que é mais urgente para os pais normalmente do que para as crianças. E é mais grave para as crianças do que para os pais, porque lhes deforma os pés. Não sei o que disseste, Inês. Sim, que lhe deforma os pés, não é? Que deforma e que cria muita dor. Sim, isto da dança não é nada saudável, atenção. Mas mas queria tentar não me dispersar, que eu tenho muita tendência, e por isso tomei aqui umas notas à medida que foram falando, que digamos que há um trabalho que eu acho que é importante, um trabalho com o corpo, e a isso chamo também dança, mas é um corpo para ouvir e um corpo para falar, porque quando chegam os artistas à escola e querem ouvir, muitas vezes as crianças e os adultos também, acontece também com os adultos, só passado quando toca a campainha para sair é que tinham alguma coisa a dizer, portanto não é um processo também fácil. E há mecanismos, o que eu tenho percebido na minha prática, que há mecanismos de desbloqueio que passam pela relação física. E é curioso como agora na questão da pandemia, as máscaras que nos inibiram de uma parte física que nós achávamos que não era assim, pronto, que era vulgar, de repente inibiram-nos de comunicar. E eu falo com as minhas alunas e muitas delas, o melhor que tiveram da pandemia foi não ter que demonstrar o que pensavam com a cara. Isto é muito interessante. Isto diz-nos algo, não é? Certo. Portanto, pensar aqui na dança não como uma área, e não é mais ou menos importante que as outras, não como mais uma área, mas como mais uma ferramenta, eu diria. E nesta ideia de ferramentas, e mesmo para terminar, pensar que há um trabalho muscular, tout court, que é preciso fazer, e pensar que a criatividade é um desses músculos, portanto, que é preciso praticar, é como os abdominais, a gente deixa de praticar, eles começam a cair e a mirrar, e depois já começamos a usar outro tipo de roupa, que é para não se notar muito, não é? Então começamos a ter umas opiniões formadas porque já não temos criatividade para pensar por nós. Então, Vera, só muito rapidamente, para dizer que nesse sentido eu acho que o papel de trabalho deste músculo, e continuo a falar da dança, tem muito a fazer em ambientes onde, porque acho que a criatividade está muito ligada à subjetividade e tem muito a fazer numa idade, que é a infância, em que se começa a tentar objetivar o que pode ser subjetivo. Portanto, não pinta o céu a verde porque o céu é azul, né? Portanto, é preciso objetivar, é preciso concretizar o que aprendeu. E é neste sentido que há um trabalho de desconstrução constante e que nem sempre é fácil, mas é desafiante. Certo, eu agradeço imenso, acho que foi uma visão muito interessante essa partilha, essa visão de ver o corpo com essa forma de explorar outras questões que não só a sua própria comunicação com aquilo que ele faz, com aquilo que ele mostra. E sim, com certeza, eu acho que isso, todas as áreas que aqui estão representadas, a criatividade tem
um peso e uma força muito grandes, são elementos fundamentais. Mas eu agora, falaste aí, Vera, de uma coisa também que eu acho que é muito importante, da dança como uma ferramenta, e eu penso que isso acontece um bocadinho com o Fernando e com a Inês e com o próprio Pedro, mas para que essa ferramenta exista, para que nós possamos ter essa ferramenta ao serviço das crianças, portanto, para que nós possamos usar essa ferramenta ao serviço das crianças, nós precisamos de apoios, nós precisamos que os adultos que acompanham as crianças, os agentes políticos, os agentes locais, as escolas, os professores, todas essas estruturas que acompanham as crianças, nos ajudem a levar essas ferramentas às crianças e deixarem-nos utilizar essas ferramentas. Como é que vocês veem isso? Vocês veem que neste momento há de facto, as estruturas estão mais abertas, também já conseguem ver a importância que estas questões, que estas linguagens artísticas vão tendo e são para trabalhar e para desenvolver a própria criança. Vocês consideram que há estruturas e apoios necessários, de facto, para, como eu dizia, levarmos as tais ferramentas e trabalharmos com essas tais ferramentas juntamente com as crianças? Pedro, voltava a ti outra vez, que já que te calaste há mais tempo. Ok. Bem, Inês, eu acho que cada vez há mais estruturas, só que em contraciclo a nossa escola está cada vez mais castradora. E falo dos planos curriculares, das metas, objetivos, e agora até um pouco como pai. Felizmente a minha filha está no ensino artístico e de alguma forma tem uma experiência diferente, porque está num conservatório que tem uma sensibilidade pelas artes, pela música, pela ilustração, até pela escrita. Mas o que eu tenho assistido ao longo destes últimos anos, nas minhas viagens, é uma constante queixa e um lamento por parte de vários professores, até bibliotecários, de que o livro e a leitura é sempre preterido em função de outros acontecimentos e dos objetivos e das metas curriculares que se têm que cumprir. Por isso, muitas vezes, a questão das peças de teatro, de bailado, das horas do conto, oficinas de escrita, de ilustração, etc. E todas as componentes artísticas, que há cada vez mais oferta, porque temos muitas associações, produtores, cada vez mais empresas a oferecer à nossa comunidade, escolar ou não, e famílias inclusive, temos cada vez mais oferta, mas por outro lado temos cada vez uma maior recusa e uma força de atrito crescente por parte da comunidade docente e muitas vezes não é por vontade do professor ou da escola, mas é pela carga letiva e pela data de atividades, múltiplas atividades que tem, e que deixa muito pouco tempo, cada vez menos tempo à criança para brincar. E quando falo brincar, não estou a falar só do brinquedo, mas brincar utilizando a arte. E sabemos que a criança é pródiga, é exímia a brincar com a arte e a desmultiplicá-la. E isso, eu vejo as crianças cada vez com menos tempo para fazerem isso. Isso deixa-me preocupado, porque eu vislumbro uma geração cada vez mais formatada e mais condicionada. Quando nós... Pedro, desculpa, só aqui acrescentar um bocadinho o que tu estás a dizer, sobretudo porque tu trabalhas muito também com as escolas, não é? Tu levas muito a tua hora de conto às escolas, não é? Eu diria que 80% do meu trabalho é com as escolas, e por isso eu vivo de muito perto, muito próximo,
esses lamentos e essas queixas de que o professor, eu queria fazer sessões, mas os professores dizem que não têm tempo porque têm que dar a matéria, têm os currículos e estão sempre a criar aqui uma força de bloqueio, e vejo que as crianças muitas vezes são privadas dessas experiências que não só os atores no terreno proporcionam, mas até os próprios municípios, que já começam a ter uma maior sensibilidade, quer dizer, uns mais que outros, uma maior sensibilidade cultural e artística para oferecerem às crianças. E depois, do outro lado, vemos assim uma recusa e um bloqueio. E isso temos que repensar, porque, ok, nós oferecemos, há uma oferta, até com maior qualidade, cada vez mais, outras nem tanto com menor qualidade, talvez, mas temos que repensar no todo, porque, por exemplo, eu vou dar este exemplo. Nós tivemos agora Braga, não é? Eu sei, muito orgulho em morar em Braga. Braga é uma das 4 candidatas à capital da cultura, e tivemos alguns fóruns de discussão em que cada um contribuiu com ideias, e uma das ideias, foi consensual, é que faltava alguma coordenação entre todas as ofertas que havia das várias entidades, não é? Porque nós temos o serviço educativo do Media Art, temos do Generation, Teatro Circo, etc. Mas depois, será que as escolas, os alunos, as famílias conseguem absorver toda essa oferta? Será que essa oferta não se canibaliza uma à outra? E foi essa discussão que nós trouxemos e que queremos melhorar, aperfeiçoar, e que eu chamo a atenção, mas a nível nacional. Nós temos, ou seja, respondendo à tua pergunta, sim, temos cada vez mais organismos, entidades, serviços educativos, instituições, associações e produtoras a proporcionarem uma oferta crescente, mas temos que repensar a criança como em função do tempo que esta tem e de que forma é que ela pode aproveitar ao máximo essa oferta. Pedro, agradeço-te imenso. Já agora, o Fernando, eu penso que a experiência do Fernando é exatamente ao contrário, não é? Trabalha essencialmente nas escolas e durante o ano inteiro. Portanto, queres falar um bocadinho como é que isso acontece, por favor? Ora bem, nós enquanto instituição e enquanto projeto já pensamos nisto há anos. Nós temos 31 anos de existência e são estas questões que já pensamos há imenso tempo. Só que quando começamos a pensar, fomos logo direto ao assunto, por assim dizer. Em primeiro lugar, nós queríamos mesmo lançar uma cultura escolar que pudesse, de facto, desenvolver um trabalho na área de cinema. Para isso, a primeira coisa que nós fazemos é reunir com professores. Todo o professor que trabalha connosco sabe que isto é um trabalho a longo prazo. Criar não é uma coisa que se faça numa hora, em 2 sessões. Portanto, há um tempo que tem que ser disponível para que se desenvolva um projeto artístico. Isso é a primeira coisa, portanto, fundamental. De maneira que nós deixamos muito claro, e desde logo o início, que para participar numa situação destas, e que é uma mais-valia, sabemos logo à partida que um professor que aceite, nós temos logo uma reunião muito aprofundada sobre estratégias de intervenção, o tempo que isto vai ocupar, e que durante o ano letivo, obviamente, e quais são as mais-valias. E um professor, quando percebe que um projeto deste vai também complementar a escrita, as artes plásticas, que é muito pouco desenvolvido na escola, e vai desenvolver todo um trabalho até da filosofia, quando se trabalha o pensamento, etc. Portanto, um professor disponibiliza o seu tempo. Em relação às instituições, eu devo dizer que na parte do cinema, o Instituto de Cinema e do Audiovisual do Ministério da Cultura
é um organismo que, de facto, há muitos anos se preocupa com essa questão da formação de públicos. E nós todos os anos, nós candidatamos a apoios financeiros à produção cinematográfica, vindos de um organismo que apoia o cinema português, mas que apoia também instituições como a nossa e não só, que nos diz o seguinte: vocês têm esta oportunidade aqui para se candidatarem a desenvolver projetos cinematográficos, e então nós disponibilizamos um apoio para que, de facto, vocês vão às escolas, desenvolvam projetos artísticos, no sentido de, pelo menos para nós é assim, criar, fazer um filme. Também formação de públicos, obviamente que ver cinema também mas sensibilizar para a questão do cinema, fazendo, é uma boa forma de criar públicos para o cinema, porque se passa por esses processos todos de realização, como é que se cria. Nós também trabalhamos com a Câmara Municipal do Porto num programa que é o Porto de Crianças, que já há muito tempo também tem esta preocupação de colocar formadores e instituições educativas nas escolas para estar em coadjuvação curricular e que permite também, durante o ano letivo, desenvolver projetos educativos. E depois há coisas que eu não entendo, quer dizer, nós em termos do país até temos coisas muito interessantes, temos um Plano Nacional de Leitura, temos um Plano Nacional de Cinema, temos muita coisa à disposição e de facto a questão da literatura que o Pedro estava a dizer, quer dizer, eu não compreendo porque as escolas têm bibliotecas, carandas, não é? Quer dizer, as escolas têm há imenso tempo a oportunidade de desenvolver projetos ao nível da literatura, o simples facto ou então até de motivar os alunos para ir buscar um livro para ler, levar para casa, quer dizer, muita coisa que nós nos apercebemos em algumas escolas, isto está muito morto, esse lado de motivar para ir buscar um livro, para ler, não é? Portanto, mas ao nível institucional, nós temos lutado também muito para que as coisas aconteçam, por um lado, mas também é verdade, também existe, por parte destes organismos, também tem esta disponibilidade para que uma pessoa aproveite estes recursos financeiros para também desenvolvermos um trabalho. Depois... Sim. Não sei se querias acrescentar mais alguma coisa ou se achas que está mais ou menos respondido. Eu penso que é assim, eu acho que isto tem muito a ver também com a gestão. É verdade que as escolas têm, e os professores estão muito carregados com coisas, mas também eu ando muito em escolas, mas também se perde muita energia e tempo com coisas que se calhar não são tão interessantes. E muitas das vezes também aquilo que se oferece às escolas, ao nível cultural, de espetáculos, etc., eu não sei se isto, muitas vezes a criança é aproveitado para vender coisas. A criança está sempre aqui, as escolas, ok, para vender espetáculos, para fazer uma série de coisas que, se calhar, muita coisa nem são tão interessantes quanto isso, não é? Okay. Eu não queria aqui enumerar a quantidade de situações que eu já vi, muito pouco interessantes. Eu sei que sim, infelizmente, Fernando, e agradeço-te imenso, e sei que tens feito um trabalho fantástico com as escolas e ainda bem, e há tantos anos, isso é ótimo. Vera, também andas muito pelas escolas, também esse apoio acontece na realidade, tens instituições, tens os professores do teu lado, tens as entidades patronais do teu lado, como é que as coisas acontecem? Tens meios que te permitem, que te facilitam levar essas tais ferramentas, como é que tu te movimentas neste meio? Já tive durante, como referiste na minha apresentação, aliás, não foste tu, foi a Leonor. Eu já tive uma relação muito direta com escolas durante os 4 anos que estive a trabalhar com a oficina e o município de Guimarães num projeto especificamente direcionado para as AECs, portanto para aquele tempo de ninguém que existe nas escolas, quer dizer, de ninguém, devia ser das crianças, e portanto tive uma experiência até ao burnout de andar nas escolas e de conhecer os meios. Penso sempre, e acho que é importante nunca generalizar, que
que conhecia um ambiente muito específico, um município muito específico, uma zona do país muito específica. Portanto, acho que é importante, quando falarmos em escuta, não é só a escuta das crianças, é a escuta também dos lugares e a escuta das pessoas que estão a trabalhar. Aquilo que eu senti, ou aquilo que eu aprendi, que acho que tenho como certo, pelo menos por enquanto, é que há alguma, e acho que o Fernando e o Pedro no fundo também estavam a falar sobre isso, há alguma falta de escuta, já que falamos disso, entre os agentes que estão de uma forma que não era o caso nesse tal projeto, porque havia uma grande articulação entre escolas e, porque era este programa AEC, portanto havia uma articulação, ou pelo menos reconheciam-se os agentes com quem tinha que se trabalhar, mas de uma forma geral, agora referindo fora dessa experiência, de uma forma geral, eu sinto aquilo que o Fernando, por exemplo, dizia agora, que é as escolas recebem ofertas supostamente culturais, artísticas, e que eu acho que o problema é a lente por onde são avaliadas essas propostas, porque muitas vezes são avaliadas pela temática. Ok, esta temática faz check no currículo porque estamos a falar sobre os direitos humanos e isso faz parte. Mas depois o que é que realmente fica daquilo na aprendizagem ou no entendimento das crianças sobre o que são os direitos humanos ou qualquer outra temática. Estou a levantar esta por ser a mais a que me ocorreu. Isto é uma lente, que é a lente de quem pode despachar, e isto nós também despachamos coisas, portanto, esta matéria assim, com o espetáculo, e até os miúdos vão gostar, e é uma aula diferente. Depois há esta fobia também das aulas animadas, as aulas diferentes, formatos diferentes para conteúdos velhos, e isto às vezes é só mesmo o pacote que é diferente, o que está lá dentro é exatamente a mesma coisa e às vezes está fora do prazo. Depois há também esta coisa de os teatros ou os serviços educativos ou até algumas câmaras ou as CIMs, por exemplo, as comunidades intermunicipais, acharem que têm a solução para o insucesso escolar. E então chegam com todo um programa que tem muita coisa e é tudo para o insucesso escolar. Claro, estas duas palavras são o objetivo de qualquer professor e de qualquer escola, mas não se comunica, não se percebe como é que se vai atingir isso, não se medem impactos, não se medem resultados. E, portanto, andamos aqui numa falácia de usar a cultura, usar as expressões artísticas, que se realmente salvassem o mundo, não estávamos em guerra neste momento. Mas elas, de facto, não foram feitas para isso. Eu costumo dizer que não faço concorrência à Nossa Senhora. A Nossa Senhora faz os milagres e eu faço o meu trabalho. E acho que a criação artística, o trabalho nesta área tem que ser muito consciente. É trabalho, não é um pacote de gelatina que se junta à água em qualquer sítio e qualquer água serve. Portanto, acho que há este lado da falta de comunicação entre agentes, o que é que estamos a fazer, o que é que queremos realmente a fazer. Há uma grande pressa relativamente aos calendários escolares, tudo tem que ser decidido logo ali em setembro, porque nas férias as pessoas estão de férias, portanto, depois há aqui uma série de desarticulações também, que têm a ver com calendários, têm a ver com temporadas, e portanto, eu acho que todos temos muita vontade, mas está a faltar, e já há muitas opções, até há um Plano Nacional das Artes que poderíamos fazer um webinar só sobre isso, mas estamos cada um para o seu lado e as crianças estão lá na mesma e vão aprendendo com isto tudo. É a minha Muito obrigada, Vera. Agradeço-te. Inês e Miguel, o que é que vos apetece dizer sobre estas questões todas que fomos ouvindo? E que eu acho que nós somos uma espécie de melting pot destas observações todas. Esta ideia da instrumentalização das artes em prol do currículo
é uma coisa que é pavorosa e que é um combate da nossa vida desde há 10 anos. Portanto, estamos sempre a ser confrontados com a pergunta de quando é que vamos trabalhar um texto da Sofia de Melbreiner ou outra coisa qualquer que esteja no currículo para que o professor salte umas quantas aulas mais difíceis. E estamos sempre a confrontar-nos com isto que eu acho que está por detrás de tudo o que foi dito, que é o facto dos nossos, a maioria, e agora vou generalizar e vou dizer uma coisa que provavelmente vai toda a gente cair-me em cima, mas a maioria dos professores que estão a acompanhar estas crianças não são leitores, não são espectadores nem de teatro, nem de dança, nem de cinema, e, portanto, eles não comungam do entusiasmo que nós temos pelos objetos que podemos pôr à disposição para que eles encontrem caminhos que são altamente estimulantes e criativos para fazer pontes para o seu malfadado currículo e não coisas chapadas que sejam uma espécie de substituição de encargos que o Ministério despeja incessantemente em cima deles. E este trabalho com os professores, eu acho que é mesmo uma coisa muito importante. Nós tivemos uma ditadura longuíssima. Estas pessoas não têm, muitas delas não tiveram as oportunidades que têm hoje em dia as crianças. Então bora lá, bora fazer sessões de leitura para adultos, para professores. Como é que eu, mostrando este livro, posso tirar daqui imensas coisas, ensinar esse mecanismo divertido e super estimulante de encontrar caminhos novos para coisas velhas. É muscular, é trabalhar o músculo da criatividade, como a Vera falava, não é? E na verdade eu ainda acrescentava que esta não é uma questão que abarca ou que apanha só os professores, é uma questão geracional, Sim. não é? Há um gap geracional e temos neste momento crianças para quem existe uma oferta que de facto é brutal e é incrível, mas depois temos todo um trabalho que nunca foi feito com várias gerações que estão para trás. E sim, é resultado de 50 anos de ditadura e de uma ditadura muito particular que foi a nossa, que teve a proeza de abafar tudo aquilo que eram expressões artísticas e enfim, ao passo que outras ditaduras apostaram numa ideia de cultura, a nossa apostou numa ideia de arrasar tudo aquilo que podia ser Ignorância, não é? Como dizia o exatamente, Salazar. aposta na Mais ignorância. ignorantes, melhor. Isso para nós, vivendo no terreno do teatro cotidianamente, continua a fazer-se sentir de uma forma muito, muito evidente. É muito claro quando temos plateias de crianças, juntamente com adultos, quando temos a situação familiar ou mesmo quando temos a situação escolar, em que os adultos vêm acompanhados pelos seus professores e auxiliares, é muito claro esse desfazamento. Porque por um lado, e isto nos dias de hoje, temos crianças que se tiverem 6, 7 anos se estão a deparar com 2 anos de ausência de ida aos teatros por causa da pandemia e, portanto, eles não dominam ainda os códigos necessários para o estar e a escuta e a partilha que o teatro propõe, mas por outro lado temos também os adultos que ou nunca tiveram enfim, esse hábito, essa tradição, e que eles próprios, aliás, como todos nós, acho eu, se olharmos para isto de uma forma um bocadinho mais atenta, somos constantemente bombardeados e convidados a estar absolutamente dispersos. E, portanto, é incrível perceber como hoje em dia, e neste momento estamos na Suíça, eu acabei de fazer espetáculo há umas horas atrás, e foi uma experiência bastante assustadora, perceber a quantidade de telemóveis, por exemplo, que aparecem durante o espetáculo. E é uma coisa de hoje em dia, e acontece na Suíça, acontece em Portugal a toda a hora, acontece em França, acontece no Brasil, acontece em todo o lado. E de facto há qualquer coisa também que é muito um sinal dos nossos tempos. É um sinal dos tempos, essa nossa dispersão e esse bombardeamento de informação, que é também um bocadinho aquilo que acontece. Miguel, sim, Miguel, já agora que estamos a falar disso, e antes de chegar ao fim só, e temos falado que temos acontecido, temos sentido, e eu penso que todos nós que estamos relacionados com as questões artísticas sentimos que
somos vistos pela maioria da sociedade e sobretudo pelos adultos, a maioria da sociedade adulta e professores muito como somos secundários. Se pudermos ajudar para que eles percebam melhor os currículos, a portuguesa, a matemática, melhor. Mas se não, deixem-se estar sossegadinhos. Mas eu já agora gostava de saber, para não ficarmos ou para não terminarmos com este ar mais abatido, mais incomodado, que todos nós nos sentimos com isto, qual é a vossa perspectiva para o futuro, em termos de crescimento, em termos de inovação? Vocês têm essa perspectiva positiva? Acreditam que isso vai chegar em breve, vai chegar proximamente? Querem começar vocês os dois, já agora que têm estado a falar, depois passamos aos outros Eu nossos acho que colegas. nós só podemos acreditar nisso, não é? Porque senão o nosso trabalho perde também o seu sentido. Portanto, claro que sim, claro que acreditamos nessa conquista e nessa capacidade de, a par e passo, isso para nós também é uma coisa muito, muito evidente e muito característica do trabalho que sabemos fazer. Faz-se mesmo a par e passo e numa lógica de pesca à linha. A formação de públicos, uma ideia de conquista de públicos e de interesse por parte do público é algo que se tem que fazer numa lógica de um para um, quase. E isso também está muito longe de uma ideia mais globalizada e mais contemporânea social da nossa sociedade, que aposta numa lógica de massas. E portanto, sim, acho que acreditamos que é possível, acreditamos que aos poucos, muito devagarinho, esse caminho há de ir sendo traçado, e acreditando também nessa lógica da relação individualizada e de proximidade. Só para fechar, Inês, dizer uma coisa que foi um ensinamento da Madalena Vitorino, com quem ambos trabalhámos, a Vera também. Aliás, eu conheci a Vera nesse contexto. A Madalena, quando eu a conheci, disse-me assim: nós fazemos o trabalho que fazemos porque acreditamos no poder transformador das artes. E eu achei aquilo muito estranho. Como é que uma pessoa, uma adulta, uma mulher adulta com um trabalho longuíssimo, dizia uma coisa destas, como se estivesse a dizer: eu acredito que 2 mais 2 são 4. E depois, ao longo do tempo, à medida que fui também podendo acompanhar o trabalho que a Madalena desenvolveu, que foi uma das precursoras e impulsionadoras do trabalho para a infância, aquilo que era para mim muito claro era observar o público quando entra para dentro de uma sala de espetáculos e observar o mesmo público à saída. De facto, há qualquer coisa que acontece, nem sempre, nem para toda a gente, mas quando acontece é visível. E esse trabalho é um trabalho, como dizia o Miguel, miudinho, pequenino, não é de massas, não é de infantilização, não é de facilidade, é um trabalho de luta e de compromisso, e é para isso que nós vamos cá estar nos próximos 30 anos, com certeza. Muito obrigada, Inês e Miguel. Vera, eu perguntava, tu vês na dança essa perspectiva de crescimento, acreditas nessa perspectiva de crescimento e de inovação? Consideras que existem na dança e que estão aí para chegaram e que estão aí para vencer? O crescimento e a inovação na dança? Sim, eu acredito que todos temos que crescer muito. E nos últimos 2 anos acho que foi um processo de crescimento coletivo, de alguma maneira. Em relação à dança, sim, até porque acredito que começa a olhar-se, por exemplo, outros corpos, estou a falar dos corpos não normalizados, que é muito importante considerar, porque eles também são um problema para os professores, por exemplo, isto falando em contextos de escola, e são também um problema para os pais e para os artistas, para muitos ainda são um mistério. E portanto acho que também até aí também há muito a fazer e a descobrir. E queria só concordar com o que dizia a Inês e Miguel, com este 1 para 1, e eu tenho muita esperança
nos uns que possam ser tocados e que às vezes não se vêem na saída do espetáculo, mas é quando chegam a casa. Portanto, ainda tenho essa esperança que não vi naquele momento, mas ainda vai acontecer. Ok, portanto, além de esperança, tens essas perspectivas, esse crescimento e essa inovação. Sim, sim, Ótimo, e isso também é acredito importante. muito nos adultos a quem seja dada a oportunidade de ver isto acontecer. Porque Ok. é isso que eu também acho que é importante, é de repente termos um professor ao nosso lado, o diretor da escola ao nosso lado e dizer, está a ver, nem que sejam só 2, faz a diferença. Obrigado, Vera. Fernando. Primeiro, primeiro acreditar em nós próprios, nas nossas capacidades, na nossa, enfim, na nossa postura para continuar a lutar e para continuar a acreditar que as pessoas têm algo para comunicar, algo para criar, algo para dizer, não é? Mas de qualquer maneira, os formadores têm que estar sempre atentos em relação a uma coisa, e da nossa parte estamos sempre atentos a isso, que é, apesar de, por exemplo, no meu caso, há 31 anos a trabalhar cinema de animação nas escolas, para mim, sempre que tenho um grupo, é quase que está pela primeira vez, porque o ser humano é diferente, os tempos são diferentes, a forma de estar é diferente, portanto tem que haver sempre uma disposição também para a investigação. Como é que eu vou resolver estes problemas para conseguir que um grupo crie? Portanto, estamos sempre também a colocar... Fernando, posso só fazer uma pergunta? Desculpa. Sim. Tu tens trabalhado, vais mudando de escolas ou estás sistematicamente nas mesmas escolas e vais mudando só de alunos? Como é que isso tem acontecido? Sim, nós trabalhamos em muitas escolas, até já saímos do Porto, e temos escolas repetidas, professores que repetem a atividade. E, portanto, isso é um indicador fantástico, que é um reconhecimento e da mais-valia que é trabalhar todas estas áreas, que é muito complexo, trabalhar quase todas estas áreas, estas linguagens, e como é que se pode trabalhar isto e com as disciplinas, é uma mais-valia, não é? Portanto, é trabalhar na sala de aula enquanto espaço cultural, espaço educativo, espaço aberto, não é? Portanto, nós quando falamos numa sala temos sempre aquela coisa da sala de aula. Não, a sala de aula pode ser tudo aquilo que nós quisermos, não é? Claro. Obviamente. Ou o que nos deixam, às vezes não é o que nós queremos, mas é o que nos deixam. Sim, e aquilo para que nós... Eu acho fantástico, nós muitas vezes estamos numa sala de aula e os alunos estarem ainda naquela disposição com as mesas ao comprido, mas quando se está a refletir sobre coisas, eu acho que há um espaço mental que acontece e que de repente a sala de aulas desaparece e que aquelas carteiras desaparecem. É a nossa cabeça, é a nossa imaginação, é quase que transportamos para um outro espaço que já não é o presente, é qualquer coisa que está a ser elaborado para o futuro. Há qualquer coisa, um mecanismo qualquer cerebral que nos transporta para algo, para um sítio que é diferente daquele que estamos a habitar neste momento. Isso é muito importante, estas questões do cérebro, da imagem, o que é isto da imagem, da construção da imagem, e tudo isto tem a ver com o nosso cérebro, com a nossa capacidade de viajar, digamos assim. Não é? Agradeço-te imenso, mas eu vou ter que ainda dar um bocadinho de tempo aqui ao Pedro. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Ok. Pedro, Ora, obrigado. Eu concordo, obviamente, todos nós temos as nossas experiências e é um pouco o que estava a dizer o Fernando, a Inês, a Vera. Temos que acreditar no nosso trabalho e acreditar que o nosso trabalho também vai transformar os outros, não é? E que ao mesmo tempo nós somos um reflexo das nossas vivências e todos os dias trazemos algo mais dos sítios onde vamos e onde promovemos a arte, a cultura, mas depois isso também nos toca, não é? As próximas coisas que vamos criar é um pouco consequência dessa caminhada que se vai fazendo. Eu há bocado se calhar fui assim um bocado negativo, eu por acaso tenho um espírito muito positivo e acredito realmente que as coisas vão a bom rumo, acredito nas pessoas, acredito no trabalho que se faz. Também concordo com a Inês que muitos professores não têm noção de muitas vezes os conhecimentos básicos e elementares que
porque não tiveram as vivências que têm agora as crianças. Tal como o Fernando disse, hoje temos Plano Nacional de Leitura, rede de bibliotecas, plano de cinema, etc. Mas eles não tinham nada disso. Não tinham nada disso, não tinham os pais, não tinham os professores, não tinham os avós, e por isso não podemos exigir a uma geração que não teve essas possibilidades, essas realidades, não podemos ter o mesmo nível de exigência, quer a nível artístico, quer a nível cultural. Há uma coisa que me preocupa nos últimos tempos, que é, e que vem um pouco também no âmbito desta tua pergunta, do futuro, que é, nós temos um país que está a envelhecer a passos largos. Eu vou às escolas e as escolas estão a ser dizimadas, não é? Vim agora da Serra da Estrela, com turmas que foram para menos de metade e escolas que já desapareceram nos últimos anos. Todos nós temos vivenciado isso, certeza. E está a surgir um novo público leitor, que é no fundo o público adulto e o público de terceira idade. Não existia, porque nós tínhamos uma geração com um nível de literacia muito baixo, e por isso não havia essa preocupação de ajustar a oferta, as entidades que tu falaste, os organismos. Mas hoje temos todos que refletir sobre isso. Eu deixo, se calhar, este tema de reflexão para o futuro. Nós temos que adaptar as editoras, as estruturas para uma nova realidade, que é o adulto leitor, consumidor da arte, de cultura, que sempre leu toda a vida e agora tem todo o direito a continuar a desfrutar da arte e da cultura. Por isso, essa é a minha leitura do futuro. Muito obrigado. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e por isso eu quero agradecer mais uma vez a vossa presença e a riqueza de testemunhos e visões que nos fizeram chegar, com um enorme desejo que esta reflexão à volta desta temática sobre a cultura para a infância deixe de fazer sentido dentro de muito pouco tempo, porque era sinal que já tinha passado a ser uma realidade e uma constante na vida de todas as nossas crianças. Muito obrigado aos meus 5 colegas de mesa e muito obrigado também a todos que estiveram a assistir e ouvir. Foi um prazer, agradeço mesmo. Muito obrigado. Inês, se me permitires agora devolver eu os agradecimentos a ti e naturalmente a todos os ensinamentos. Eu creio que há muita reflexão também para nós enquanto ProChild a fazermos, exatamente por nos centrarmos nesta questão do bem-estar das crianças e dos seus direitos, e a cultura é seguramente um deles, e portanto eu creio que temos aqui muitas reflexões. Foi muito, muito interessante para mim também. Agradecer-vos muito e à Inês por esta belíssima moderação. Só relembrar também que nós teremos disponível o webinar gravado para quem não pôde assistir. Ele estará disponível em breve. E lembrar também que a próxima iniciativa da Academia será o lançamento de um podcast no próximo mês de julho, com uma reflexão sobre os desafios do nascimento em contexto de adversidade. Portanto, convidamos todos a estarem atentos, todos e todas, e que vão consultando também o nosso site. E mais uma vez, muito obrigada a todos e desejo de uma boa noite e bom descanso. E obrigada mais uma vez. E um feliz dia da criança, sim. Feliz dia da criança, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigado e obrigado Obrigada a nós. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.